Essa agenda, ela contou com 53 delegações. Essas delegações têm a representação não só dos países do G20, mas também países convidados. Temos a representação de organismos internacionais, como a FAO, Unicef, vários outros, e também de fóruns mundiais. Nós temos aqui a OCDE, a presença da União Europeia, da União Africana, aqui também o nosso querido Saulo, nossa querida Débora Freire, e nós trabalhamos no Brasil a presidência do G20, coordenada pelo presidente Lula. Aqui o Ministério de Relações Exteriores, o ministro Mauro Vieira, com a sua equipe, conduz essa parte que lá na frente vai gerar, aí um compromisso entre os países, os termos da Aliança Global contra a Fome e a Pobreza. O ministro Fernando Haddad, na temática que também já é muito comum no G20, da economia, das finanças, enfim, e o MDS tem aí essa missão, esse foco na Aliança Global contra a Fome e a Pobreza, ou seja, integrado com várias áreas. Nós concluímos esse passo aqui em Brasília, eu digo que com muito mais firmeza para o entendimento e já aqui dando passos, por exemplo, a aprovação dessa proposta de ter os termos da Aliança Global, uma cesta de experiências consideradas exitosas, de resultados comprovados, e agora a gente vai para a agenda em Teresina, na região Nordeste, no Piauí, em Teresina, no mês de maio. Lá nós vamos ter um evento, que é um evento do Brasil, que é um evento do Conselho Nacional de Segurança Alimentar, com a Câmara Interministerial de Segurança Alimentar, ou seja, governo e sociedade, onde ali também vão estar tratando sobre, com base na experiência brasileira, propostas para a delegação brasileira em relação aos termos, e dentro deles aqui principalmente a cesta de propostas para a Aliança Global contra a Fome e a Pobreza. Em julho, nós vamos ter no Rio de Janeiro um momento em que já teremos a presença dos ministros dessa área relacionada à área social, a área da agricultura, a área da produção de alimentos, mas também ministros de Relações Exteriores, ministros da área da economia, finanças, não só dos países do G20, também países convidados, e esperamos em julho ter a aprovação dos termos, a partir dos ministros ali presentes, numa perspectiva de poder, no Rio de Janeiro, já ter o lançamento desses termos para a Aliança Global contra a Fome e a Pobreza. E prossegue o diálogo, e prossegue já a partir dali a busca de adesão dos países do mundo, para que na cúpula, em novembro, também no Rio de Janeiro, quando teremos aí já os chefes de Estado, a condição da decisão a partir do G20, mas também teremos países convidados, organismos internacionais, mas ali a aprovação da chamada Aliança Global contra a Fome e a Pobreza. Lembrar que nós estamos falando de um acordo já aprovado pela ONU em 2015, com as metas para os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável 2030. O que o presidente Lula, na presidência do Brasil do G20, inova é
fazer com que um fórum que representa os países mais ricos do mundo, nós estamos falando de, respondem por cerca de 85% da economia do mundo, poderem aqui se abrirem para não só priorizar essa aliança, mas também de participar, abrindo para que outros países que aderirem à aliança possam ter ali o seu plano nacional, a partir dele, os países poderem contribuir, os mais desenvolvidos, não só os países do G20, os países mais desenvolvidos, poderem colaborar com os outros países em desenvolvimento, com conhecimento e também financeiro. E a partir daí, a gente poder fazer acelerar para até 2030 alcançarmos bons resultados nesses objetivos. Tem também uma prioridade nessa discussão, a contenção das mudanças climáticas. Todo mundo está acompanhando Rio de Janeiro, mas a gente já viveu, a região sul já viveu claras evidências, né, da presença das mudanças climáticas no nosso país e outras regiões do mundo. Então, esse tema da sustentabilidade, ele também estará presente nesse debate. Além, é claro, esse esforço para uma melhora na governança, não é, das instituições globais. Eu encerro aqui colocando que saímos de Brasília muito animados, não é, porque a gente sente não só uma posição, não é, favorável de contribuir para a construção desses termos da Aliança Global contra a Fome e a Pobreza, que a gente sente já na reunião de fevereiro, mas principalmente nessa agenda presencial aqui em Brasília, entusiasmo mesmo das delegações representando países e todos os organismos com o objetivo dessa força-tarefa. Muito obrigado. Oi, boa tarde. Aqui Natália Garcia, da Folha de São Paulo. Eu queria saber, em relação a essa cesta que o senhor comentou, ela inclui a criação de um fundo? Foi falado, talvez, em valores, por exemplo, a projeção que foi apresentada pelo Banco Mundial, de 79 bilhões de dólares, se isso está sendo considerado, se seria esse valor ou não, e quais outros mecanismos também estão inclusos nessa cesta, por favor? Pelo G20, o presidente Lula pediu que tivéssemos estudos, o Banco Mundial liderou um deles. Esses estudos foram apresentados em fevereiro e eles são parte desse debate, ainda em fase de amadurecimento. Eu acho que a gente tende a avançar no evento de Teresina, mas acredito que nós só vamos ter uma posição, e se possa dizer qual é mesmo a posição para os termos da aliança no Rio de Janeiro. A previsão é que ali, com a presença dos ministros, é que teremos ali, vamos dizer, a concretização. Daqui até lá, prossegue o debate das várias propostas e esses estudos têm, vamos dizer assim, uma força muito grande, porque eles levam em conta experiências praticadas pelo mundo. Leva em conta, inclusive, uma avaliação da realidade, não só em um ou outro país, mas no conjunto dos países. A cesta, ela tem uma composição de, como eu disse, de experiências. Um exemplo, a transferência de renda condicionada, como faz o Brasil, o beneficiário tem ali obrigações como em relação à saúde, em relação à educação. Então, mas é uma proposta que já é praticada em cerca de 82 países. Então, nós temos uma condição de que uma proposta como essa, ela tem grande chance de compor a cesta. Aqui, a delegação vai agora, neste período após o almoço, visitar experiência da alimentação escolar,
vão visitar uma escola aqui no Distrito Federal, onde aquela escola compra alimento da agricultura familiar, esse cuidado para alimentação saudável, mas também apoio gerando renda para a alimentação escolar. Vão visitar uma área rural de produção de alimentos que abastece, por exemplo, escolas, são parte também de outros programas. Então, um programa como esse, da alimentação escolar, também já tem aí uma quantidade grande de países que adotam, e estudos apontam como proposta muito eficiente. No Brasil, por exemplo, são 144 mil escolas que todos os dias ali tem alimentação escolar para cerca de 40 milhões de crianças e adolescentes que ali estudam. Então, são propostas como essa, não só do Brasil, mas de outros países do mundo, que vão ali ser pactuadas para fazerem parte dessa experiência. Um país adere. Ao aderir, ele tem o seu plano, que é feito de forma soberana, mas a aliança indica estas experiências comprovadamente eficientes, né, como aquelas a que os países que vão aderir devem levar em consideração nos seus planos. Em relação vamos dizer assim, a parte financeira, né, tem várias propostas, ela passa não só por essa força-tarefa, mas também pela tarefa coordenada pelo ministro Fernando Haddad, das Finanças, né, ou seja, e o ministro Fernando Haddad está propondo agora para abril, né, um momento de discussão exatamente sobre essa temática. Mais perguntas? Financeira, tá certo? Em relação ao fundo, é algo que o Brasil vai defender, embora ainda seja algo tudo em discussão, em construção conjunta, mas a criação de um fundo faz parte do plano do Brasil nesse sentido? Eu vou passar aqui eu acho que para a Débora, mas apenas citando. Quando o presidente Lula fala da governança, nós temos vários fundos. Fundos de países, fundos dos organismos internacionais, enfim. Então, o que ele está propondo é que se tenha uma nova governança para maior eficiência, tá certo, naquilo que a ONU e outros organismos internacionais têm aí como missão. Passo aqui para a Débora Freire. Na verdade, para o Renato. Então, como disse o ministro, né, assim, já existem múltiplos fundos e mecanismos que apoiam o combate à fome e à pobreza. Se nós fôssemos apenas propor uma criação de um fundo, estaríamos concorrendo ou duplicando, né, os vários mecanismos existentes, né? Então, seria uma solução assim, muito simples, né, e o problema é muito mais complexo. Então, o relatório do Banco Mundial que o ministro apontou, ele informou sobre essa fragmentação muito grande, são muitos doadores, muitos fundos de desenvolvimento, e os países que querem implementar uma política de grande escala, de alimentação escolar em grande escala no país inteiro, como o Brasil faz, um Bolsa Família, como o Brasil faz, não conseguem articular essa ajuda. Então, antes de tudo, a aliança é essa proposta de melhor articular todos os fundos existentes, as várias soluções, né? E, ao mesmo tempo, mobilizar para que haja mais recursos nessas soluções e em algumas novas soluções. E aí entra esse vínculo com a trilha financeira. Então, não é uma solução simplista de criação de um novo fundo. Então, passo para a secretária Débora para falar dessas possíveis soluções que estão em discussão em outros trilhos. Bom dia ainda, boa tarde já. Na trilha de finanças, né, uma série de grupos de trabalho estão trabalhando, tratando da questão financeira, né, de forma muito mais ampla, mas o que a gente tem de fato é que este tema, a fome, ela é transversal, né, a Aliança Global contra a Fome, ela é transversal aos nossos grupos de trabalho na trilha de finanças. Isso porque, enfim, é muito óbvia a relação entre fome, desigualdade
e resultados econômicos, impactos econômicos. Então, na trilha de finanças, eu acho que o Brasil está fazendo um feito histórico, e isso precisa ser ressaltado, de que ele está colocando a desigualdade no centro da discussão. Então, todas as discussões, todos os grupos de trabalho, a maioria dos grupos de trabalho estão discutindo o tema da desigualdade, e a erradicação da fome ela é um primeiro passo para a redução da desigualdade. Principalmente porque ela tem impactos econômicos, né? Eu acho que isso precisa ficar muito claro, e isso está muito claro no trabalho dos grupos da trilha de finanças. A erradicação da fome no mundo, ela é uma forma de que países, principalmente países de baixa renda, ganhem produtividade e, de fato, tenham melhores resultados econômicos. Então, acho que isso é muito emblemático, é muito importante, ou seja, a trilha de finanças está olhando de maneira transversal para a questão da desigualdade e da redução da pobreza. E, obviamente, os assuntos que são discutidos, as temáticas que são discutidas em cada um desses grupos, como, por exemplo, de arquitetura financeira, no grupo de taxation, e mesmo no framework, que é o grupo que é o working group de macroeconomia, o trabalho desse grupo e a discussão nesses grupos tem sido feita de forma a fomentar debates entre os países e ideias para que a gente reduza a desigualdade, para que a gente atue do ponto de vista de melhorar o social, de ter impactos de fato sociais. Então, é assim de fato que a gente vê, que a gente pensa como essa aliança importantíssima, que é a prioridade do presidente, ela está inserida nos grupos de trabalho e no trabalho da trilha de finanças. Ela é muito transversal, e a gente acredita que todo o debate que está sendo feito nesses grupos vão fomentar ideias e debates entre os países para que a gente pense uma solução, para que a gente pense uma forma de se concretizar essa tão importante iniciativa. A gente vai ter um report de uma instituição, do ODI, exato, e esse report ele vai ser muito importante para trazer, de fato, todo um estudo, todo um mapeamento de possíveis alternativas de financiamento. Então, a gente está esperando esse report para que a gente possa, de fato, enfim, aprofundar o nosso debate e aprofundar os debates com os demais países. Então, é isso que eu tinha para colocar. Só um dado que eu considero importante, o presidente Lula, já em Nova Delhi, ele apontou um caminho que tem sido também trabalhado desde lá, tanto na trilha financeira, como aqui das áreas dos ministros de Relação Internacional, como também nessa força-tarefa da Aliança Global contra a Fome e a Pobreza. É que o plano nacional, ele deve ser um plano de país, ou seja, ele não pode ser um plano ali pontual, ali num ano sim, o outro não, enfim. Então, o que está sendo debatido é esse caminho que o Brasil e outros países já adotaram, em que, a partir de um plano, se tem ali a obrigação, a partir da aprovação na legislação do país, para que venha para o orçamento. Ou seja, ele diz, olha, é preciso colocar mesmo os pobres no orçamento. Se puder trabalhar integrado, municípios, estados, províncias, enfim, junto com o governo central, melhor, dá mais resultado. Então, veja, sim, importante os fundos existentes e uma governança para melhor resultado sobre eles. Mas aqui também, eu acho que um caminho de mudança é esse, ao assumir compromisso com a Aliança Global, o país apresenta um plano com um olhar até 2030, quais são as metas do Brasil. O Brasil, 2022, dos 735 milhões de pessoas no mundo com fome grave, 33 milhões no Brasil. 33 milhões no Brasil. O Brasil faz um esforço e já em 2023, 39% a menos. Então, o Brasil
quando tira 13 milhões, reduz desses 735 milhões do mundo. Então, a soma desse esforço de cada país, e quanto mais países, melhor. Tem países que querem trabalhar, mas têm dificuldade técnica e têm dificuldade financeira. Então, a presença dos países mais ricos é a oportunidade também inovadora, de forma potente, desses países contribuírem com conhecimento e também financeiramente. Então, queremos sair da aliança com, aí, dentro dos termos, ali o que for pactuado, mas nessa direção. Precisamente o que a gente chama dos 3 pilares, né? O nacional, o de conhecimento e o financeiro. Só um microfone, por favor. Microfone, por favor. Só para registrar. Perdão, justamente o ministro alinhou o que estamos chamando nas negociações da aliança de os 3 pilares. O pilar nacional, são os países fazendo seu compromisso. O pilar de conhecimento, países, instituições, think tanks que tenham conhecimento específico de implementação, né, se comprometendo a ajudar. E o pilar financeiro, com toda a gama de soluções, não é um único fundo que resolveria, comprometendo-se a se alinharem melhor, tudo em favor dessa implementação de políticas nacionais para atingir esses objetivos SDG 1 e 2. Eu acho que dando exemplo fica mais fácil até de entender mais profundamente. Problema, pessoas passando fome. Qual é o plano nacional do Brasil? Plano Brasil Sem Fome. E agora, plano de redução da miséria e da pobreza. Então, a exemplo do Brasil, vários países já trabalham. Agora, a ideia de ter a condição desses planos virem também com a condição de apoio dos países mais desenvolvidos àqueles que até querem fazer, mas não têm essa condição. Conhecimento. O MDS, no Brasil, tem experiência com cadastro único. Outros países também. Então, podemos ajudar outros países com conhecimento em relação ao cadastro único, em relação ao nosso sistema de segurança alimentar e nutricional, em relação ao nosso sistema único da assistência social. A Embrapa, eu estive agora com o presidente Lula, no evento da União Africana. A Embrapa é muito querida na África. Por quê? Porque ela, através de cooperação, da Agência Brasileira de Cooperação, temos cooperação com vários países da África. Eles têm regiões muito parecidas com o Brasil e o conhecimento que a Embrapa tem ajuda a aumentar produtividade em produção de alimentos, por exemplo, na África. Isso ajuda no combate à fome e ajuda na erradicação da pobreza. Então, eu cito aqui, para ficar assim um pouco mais claro, o que são esses 3 pilares. Okay? Oi, Márcia Fernandes, da EBC. Uma primeira pergunta é qual, de todos os projetos que o Brasil trabalha hoje em dia, que o governo trabalha hoje em dia, qual que o senhor destaca para levar com mais ênfase para ser debatido? Se é o Bolsa Família, ou se é a questão da alimentação escolar. E uma outra questão é para uma reportagem específica da TV Brasil, que eles estão perguntando que esse levantamento que trouxe que 13 milhões saíram da zona de fome, eles usam um dado muito específico, o Instituto Fome Zero, que é diferente dos dados usados pelo IBGE. Se isso cria alguma discrepância de informação, se esse 13 milhões, esse número pode mudar muito se for feita uma contagem de uma forma diferente, enfim. Então, é claro que tem que levar em conta esse estudo do Instituto Fome Zero, ele levou em conta a metodologia trabalhada pela rede Pensan. Qual é a vantagem? Permite uma comparação lá com aquela que foi divulgada em 2022. 33 milhões é a referência lá em 22, e aqui eles fazem uma comparação com como o que modificou até o último quadrimestre de 2023. É claro que nós estamos agora já terminando um trimestre agora.
Nós vamos ter outros estudos. Agora, mês de maio, por exemplo, é previsto o Brasil fazer, que passou uns anos sem fazer, a escala brasileira de insegurança alimentar e nutricional. É um estudo potente, que inclusive é referência para o mundo e que vai nos dar aí um retrato do EBIA, como é chamado, comparando com outros períodos que também foram feitos no Brasil. E a FAO vai ter em julho, não é, a divulgação do mapa da fome no mundo, e ele tem um critério diferenciado desse, agora do Instituto Fome Zero e da Rede Pensan. Então, eles olham mais ali pra vocês terem uma ideia, quando na Rede Pensan nós chegamos a 15,5% de pessoas no mapa da fome grave, no da FAO 4,7%. Mas o que todos tinham em comum? Crescimento, principalmente ali de 2018 até 2022. Ano a ano foi crescendo o número de pessoas com fome grave e com fome moderada. O que está tendo em comum agora? Todos apontam queda em 23. Os dados divulgados até agora apontam redução da miséria e redução de pessoas na situação de fome grave. Eu queria só acrescentar mais um ponto, que quando a gente tem a divulgação de um estudo, o que a gente busca é comparar com o estudo feito por esse realizador desse estudo anteriormente. Então, não dá para trabalhar com critérios diferentes. Nós vamos comparar FAO com o estudo anterior da FAO. Vamos comparar esse do Instituto Fome Zero com a mesma metodologia que a última tinha sido feita pela Rede Pensan, tá certo? Então, agora a ideia é de a gente acompanhar a evolução. Eu estou animado, eu acho assim, 2030, quero me encontrar com vocês em 2030, e a gente poder olhar para trás, o Brasil, daqueles 33 milhões, reduziu a que patamar? Outros países do mundo. Então, tudo que nós estamos fazendo aqui na Aliança Global contra a Fome e a Pobreza é para chegar em 2030 com o melhor resultado possível do ponto de vista das metas que cada plano nacional estabeleceu. Ou seja, o resultado de cada país vai ser muito importante. Um país como o Brasil reduzir fome num patamar como esse de fome grave de 13 milhões, impacta e muito no resultado da América do Sul, da América Latina, ou seja, mas se a gente tiver o máximo de países participando, eu acho que a gente alcança aí um objetivo, um resultado melhor do ponto de vista do próprio compromisso firmado perante a ONU por todos os países. Ok? Alguma pergunta a mais, pessoal? Eu queria talvez só responder uma parte da pergunta da colega da EBC. Ela perguntou quais políticas que o Brasil promoveria dentro dessa cesta. Bom, acho que o ministro poderia ter respondido também, mas o ministro Wellington Dias se comprometeu com a CAISAN, com a Câmara Interministerial de Segurança Alimentar e Nutricional, que reúne 24 ministérios, depois que a gente passasse essa fase, que foi a fase da última reunião agora, de ter uma concordância, um acordo dos países membros da Força Tarefa sobre os critérios para a seleção de políticas, que os nossos ministérios teriam oportunidade de propor políticas que poderão compor essa cesta, né? Então a gente fará isso, terá essa consulta interna, mas a gente já pode adivinhar que várias das políticas que o Brasil promove hoje serão parte de alguma maneira dessa cesta, né? Não talvez com o nome que o Brasil usa, mas é bastante óbvio que coisas como Bolsa Família, como um instrumento como Cadastro Único, as nossas políticas de alimentação escolar, por exemplo, certamente estarão presentes, e várias outras que o MDS tem também.
Para dar um exemplo de outros países, por exemplo, a China, que está aqui presente, ela trabalha muito fortemente essa parte da qualificação e um caminho que eles adotam de não só tirar da fome, tirar da pobreza, mas alcançar a classe média. Então, os outros países têm suas experiências, suas propostas, e é a partir, não é, da comprovação da eficiência daquela proposta que a decisão vai se dar. 5, 6, 10, 15, quantas propostas vão compor a cesta? Quais essas propostas? É isso que vai estar no termo a ser apreciado até o mês de maio e depois na cúpula em novembro. Boa tarde, ministro. Boa tarde a todos. Eu sou Felipe Frazão, do Estadão. Peço desculpas pelo atraso aqui. Não sei se eu serei repetitivo, mas não queria deixar essa oportunidade de passar. Sobre o pilar financeiro, um aspecto relevante, eu queria saber se houve nesses dias de reunião já algum tipo de compromisso ou de manifestação dos países que eventualmente tenham proposto algum valor, já sinalizado que poderão aderir, e se puder também dar detalhes sobre isso, né? Se quem anunciou algum tipo de contribuição e valores, e qual vai ser a relevância disso, né? No final, eu sei que é um apelo do presidente, para que a aliança se concretize com um fundo relevante para o combate à fome e à pobreza. Acho que o Saulo... A Débora vai repetir. Se Renato quiser falar, eu complemento. Enfim, fala. A gente já tinha falado alguma coisa sobre isso. Isso foi tratado, enfim, a resposta foi a clareza de que a solução não é tão simples quanto a criação de um fundo, porque já foram identificados muitos fundos existentes. Esse relatório que foi mencionado, né, a cargo do ODI, que é um think tank baseado em Londres, que está sendo elaborado, vai ser apresentado, vai discutir um mapeamento de fontes financeiras, para a gente ter mais clareza sobre isso. Mas já sabe que são muitas instituições, muitos fundos já existentes, e a ideia é reduzir a fragmentação deles para eles operarem em favor da implementação de políticas da cesta. Então, por meio dos termos de adesão, cada instituição financeira ela assume um compromisso de melhorar o seu alinhamento com o combate à fome e à pobreza e por meio dessa abordagem de políticas nacionais em grande escala. Então, o grande trabalho da Aliança, em primeiríssimo lugar, é melhorar essa mobilização e esse alinhamento em torno de boas práticas e boas políticas nacionais. Se a gente estivesse propondo uma criação de um fundo, estaremos concorrendo com os demais fundos e piorando a fragmentação. Porque o problema é, Bangladesh quer fazer um programa dando um exemplo apenas, de alimentação escolar no país inteiro, com vinculação com a agricultura familiar, precisa de conhecimento, precisa de recursos, e aí ele vai ter que ir para 15 instituições diferentes, que nenhuma tem uma capacidade suficiente para o que eles querem. Como é que eu junto tudo isso? Algumas instituições não permitem trabalhar com aquele tipo de política, ou tem que vir com a instituição A, B ou C, né? Então, a ideia é buscar esse esforço coletivo para um alinhamento melhor, e aí também a possibilidade de usar esse momento político, o alcance que o presidente Lula tem, a presidência do G20, para avançar em discussões que já são travadas no trilho financeiro, né, para levantar mais recursos ainda para essa mobilização. Aí eu não sei se a secretária Débora... Eu acho que a Débora pode fazer assim. Em abril, para lembrar, nós estamos na força-tarefa, aqui vou chamar assim, da parte social, da Aliança Global contra a Fome e a Pobreza. Tem a força-tarefa que trabalha a temática da economia, finanças, o ministro Fernando Haddad, no G20, sob a liderança do Brasil, quem coordena. E foi anunciado agora, nesse último encontro, que em abril, em Washington, teremos uma agenda sobre a parte financeira e do ponto de vista dessa transversalidade na discussão
da desigualdade, como que se faz para reduzir a desigualdade, que tem tudo a ver com o que nós precisamos na aliança de combater a fome e a pobreza. Um outro ponto que eu acho que é importante, até para facilitar o entendimento, lá em novembro aprovamos a aliança. A ONU, vou lembrar aqui, nós estamos tratando de um acordo firmado perante a ONU. Nós estamos apenas vendo estratégia, instrumentos, mecanismos para alcançar resultados. E a ONU tem o Comitê de Desenvolvimento Social. Eu mesmo participei, agora recentemente, de uma das agendas e ali acertamos, fiz um diálogo em que esse comitê que vai congregar, não é, um conjunto de atores, vai mobilizar para que se possa garantir o alcance, não é, daqui da Aliança Global e os planos nacionais para alcançar o melhor resultado. Acho que Débora. Comitê de Segurança Alimentar Mundial. Pronto. Não só reforçar as falas do Renato e bem como a do ministro. Na trilha de finanças não há nenhuma... hoje não há, de fato, uma alternativa única ou, de fato, apenas um elemento que seja, de fato, apontado. O que a trilha de finanças, os grupos, né, o que eu expliquei aqui é que os grupos de trabalho eles têm agendas próprias, né? A gente tem o de taxation, o de tributação internacional, a gente tem o de arquitetura financeira, que tem agendas próprias e que estão correndo e que estão avançando. Mas a Aliança Global contra a Fome, né, essa força-tarefa, ela é transversal a esses grupos. O grupo de macroeconomia, por exemplo, que é o Framework, ele tem trazido muito a discussão, ele tem fomentado a discussão da desigualdade. O de tributação internacional também tem fomentado a discussão sobre desigualdade, assim como o de arquitetura financeira tem fomentado a discussão da revisão, de fato, né? Da reforma da estrutura financeira e, enfim, a discussão sobre IMDBs e assim por diante. Então, não há hoje um elemento que a gente aponte e que a gente, de fato, faça uma ligação concreta. O que a gente tem são grupos que estão trabalhando nas suas agendas e este tema ele é transversal. Então, o que a gente pode dizer é que lá em Washington, por exemplo, vai ter essa agenda, existe esse relatório do ODI, que vai ser muito importante porque é um relatório que vai contribuir com um mapeamento de alternativas de financiamento. Então, do ponto de vista da trilha de finanças, a gente aguarda esse relatório para fomentar o debate entre os grupos de trabalho que estão em andamento na trilha de finanças. Então, é isso. Só uma coisa, a referência que é trabalhada pelas várias áreas, inclusive por essa força-tarefa, são aqueles apresentados pelas instituições, pelos organismos internacionais. Banco Mundial, FAO, vários. Eles apresentaram 3 estudos, né? 4 estudos na agenda de fevereiro, e esses estudos, eles são referência para esse debate. Claro, cada país, cada outro organismo, cada fórum pode apresentar novas propostas, mas esses 4 estudos, acho que se vocês olharem para eles, eles serão uma referência muito importante para o que cada área está estudando, tá bem? Uma última pergunta que a gente encerrar, ok? Só para esclarecer, então não existe uma proposta de estabelecer ou se criar um novo fundo, um único novo fundo, nem que os países e as organizações vinculadas aos trabalhos do G20 contribuam com recursos para esse único fundo. Se eu estou entendendo bem, há uma espécie de mobilização, facilitar o que já existe. Quer dizer, não queremos necessariamente dinheiro novo. Deixa eu dizer só. Nós temos, são vários níveis de discussão. Primeiro, partimos do princípio que nós temos fundos para ajuda não reembolsável,
fundos para crédito, para financiamentos, como faz o Banco Mundial, como faz o Banco dos BRICS, enfim, e outros do mundo. O que temos de diferente? Planos nacionais que serão, certamente, lá na frente, consolidados para se, a partir do plano de cada país, a partir das metas possíveis de cada país, qual vamos dizer assim, o resultado esperado até 2030 e também qual a necessidade. Nós temos países, o Brasil é um bom exemplo, que tem um plano e tem os recursos para executar o plano. Tem outros países que têm o plano, mas precisam de apoio para executar o plano. A diferença, que o debate coloca aqui, a partir das necessidades, cada fundo, cada agência financeira, enfim, vai estabelecer o seu planejamento sob a coordenação da ONU. Por isso que eu estou colocando. Na verdade, nós vamos ter uma governança para essas metas da Aliança Global. O Brasil, inclusive, coloca-se disposto, inclusive, a participar da condição do funcionamento dessa integração de áreas com o objetivo desse acompanhamento, desse monitoramento, dessa colaboração e parceria com outros países. Para tentar dar uma ideia, né, das nossas expectativas aí para a cúpula em novembro em relação a essa questão de recursos. Então, o mais importante de tudo é esses compromissos por um melhor alinhamento em favor dessas políticas nacionais. Aí a sua pergunta, então não queremos recursos novos? Sim, queremos. A expectativa é usar a ideia para que venham recursos novos. Mas isso não quer dizer que é uma canalização para um novo fundo, porque aí a gente estaria agravando a fragmentação. Então, o panorama é complexo e tem muitas avenidas, como disse o ministro, e modalidades, né? Então, para dar um exemplo, o Banco Mundial ele tem uma perna que chama Associação para o Desenvolvimento Internacional, em inglês AIDA, que é a perna que trabalha com concessional, né? Doações, projetos assim doados ou com um crédito muito facilitado para os países mais pobres. Então, ele tem muito recurso. Então, por que a gente ia construir um fundo para competir com o AIDA? Então, a ideia é que agora a previsão, daqui a alguns meses, não sei direito o timeline que eles operam, né? Mas eles vão fazer uma conferência de doação, que eles chamam de replenishment, né? Vão recarregar os fundos do AIDA. Então, que seja feito já uma parte daqueles fundos com a expectativa de direcionar diretamente para o combate à fome e à pobreza, né? E na abordagem da aliança. Então, essa é a nossa expectativa como Brasil, direcionar todos esses mecanismos, né? Um outro mecanismo que ainda é polêmico para alguns países, mas o presidente Lula já mencionou, é trocar a dívida. Ou seja, um perdão da dívida por parte de um credor, voluntariamente, ou de parte dela em troca de um investimento numa política nacional. Então já está discutido trocar dívida por ação climática, trocar dívida por ação na saúde, que veio na pandemia, por que não a mesma coisa em prol desses esforços da Aliança Global? Então nada é tão simples quanto criar um fundo e chamar uma conferência de doadores, né? É uma coisa bem mais ampla. Só mais um ponto. Eu coloquei numa das plenárias, que é o seguinte: eu fui governador em 2003, quando foi lançado o Fome Zero, e dali nasceu uma experiência de trocar dívida por um plano de erradicação da pobreza. O Piauí vai sediar esse evento de maio, não é só pelo fato de eu ser o ministro do Piauí. O Piauí é um case de sucesso dentro do Brasil, um estado que entrou no século XXI com um índice de desenvolvimento humano 0,4 e 20 anos depois alcançou o IDH, era muito baixo de desenvolvimento, 0,748, alto desenvolvimento. Então, melhorando em educação, hoje saiu a pesquisa das universidades e nós estamos lá como
que mais evoluiu na área de formação de ensino superior. Bom, o que foi feito para a gente ter uma noção de uma proposta como essa? O Piauí tinha uma dívida com o BNDES, e eu sempre perguntava, e esse S do BNDES, por que que ele não pode fazer parte do social? E na época participou, onde o Estado pagava a dívida e nós tivemos um repasse de recursos que era o equivalente a mais ou menos 1/3 da dívida, onde fizemos um investimento em saúde. Problema grave da pobreza lá, muita mortalidade infantil, muita mortalidade de gestante. Então, foi onde tivemos no Brasil a experiência primeira da chamada Rede de Unidades Básicas de Saúde, a gente chamava até de UBAS na época. Tinha as equipes do Programa de Saúde da Família, mas não tinha um local adequado para trabalhar. Foi de lá que saiu esse plano nacional com o modelo UBS, né? A Unidade Básica de Saúde, como não aquele posto de saúde lá do passado, mas como uma unidade melhor. Então, eu cito isso aqui para a gente compreender que na discussão ela ganha corpo em relação à situação de endividamento. Eu estive agora na União Africana e lá é uma das grandes cobranças. E, como são países pobres, o risco é muito elevado. Como o risco é muito elevado, as taxas de juros são muito elevadas. Então, você termina tendo um endividamento que não consegue sair dele. Então, isso aqui piora a situação do país. Então, certamente, essa é uma proposta que está sendo debatida. E vou colocar, o ministro Fernando Haddad colocou pelo Brasil para o debate. Ela é polêmica, sabemos, mas que seja avaliado a taxação dos super ricos, né, como vem sendo colocados. E tivemos uma novidade, para mim, surpresa, quando 250 dos maiores bilionários do mundo fazem um manifesto dizendo: eu quero ser taxado em favor de mais igualdade. Então, eu digo isso para mostrar que há, sim, a necessidade. Olha, se em 2015 nós tínhamos 600 milhões de pessoas no mapa da fome, por que o Lula chamou a atenção, o presidente Lula? Porque lançamos em 2015 e em 2022 cresceu, chegou a 735 milhões. O Brasil, que tinha caído, tinha saído do mapa da fome em 2014, voltou ao mapa da fome e numa linha de crescimento de 2018 até 2022. Isso aconteceu por conta da pandemia, sim, mas já foi até antes da pandemia. É claro que em muitos lugares do mundo se deveu à pandemia. Então, eu digo que há uma sensibilidade muito grande para a temática, mas aqui para repetir, eu acho que somente em julho é que a gente vai ter os termos da Aliança Global contra a Fome e a Pobreza. E é lá que a gente vai ter o que foi pactuado em relação à parte financeira, tá certo? Essa coluna que é muito importante na aliança. Muito obrigado, agradeço a vocês, tá certo? Ok, que fazem obrigado. também ajuda aí nos bons resultados da aliança contra a fome e a pobreza. Obrigado.